Boa noite a todos, a todas. Sempre muito bom a gente estar aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Hoje, fazendo aqui uma parceria com o Rui Carlos, irmão de caminhada nosso. Tem tudo a ver com o tema que vai ser levado, né? Fraternalmente amigos. E a gente é amigo de tanto tempo, de tantas décadas aí. E o Pai do Céu deu essa oportunidade, como todos que aqui estão fisicamente, e os irmãos que estão aqui desencarnados. Bem, nós vamos ler uma mensagem para a gente ir se harmonizando e depois fazer a oração, pedindo a proteção de Jesus. A mensagem é do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem é a número 10, Sentimentos Fraternos. É um destaque aqui do Emmanuel sobre uma primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é o capítulo 4, versículo 9. E quando ele diz assim: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Esse é o destaque de Paulo aos Tessalonicenses. Aí o Emmanuel vai desenvolver essa fala de Paulo, dizendo assim: forte contrassenso que reorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura, que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a procuração de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmo pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Então essa mensagem é a mensagem de abertura, sentimentos fraternos do Pão Nosso, e nós vamos nesse momento pedir a Jesus, aos amigos espirituais, para que a gente possa ter assistência à tarefa, à palestra e todo o decorrer da noite de hoje. Então vamos fechar nossos olhos
vibrar em um só sentido e um só pensamento, para dizer a Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida, obrigado por entender um pouco os teus ensinamentos, as tuas leis, reveladas por tantos irmãos nossos, Senhor, que nos antecederam, como todos esses trabalhadores abnegados, que são irmãos nossos. E como a leitura nos convida, que muito mais do que palavras, mas atos, sentimentos, como Jesus bem nos ensinou e ensina até hoje, de amar-vos uns aos outros. Como ele diz que os seus trabalhadores serão reconhecidos por muito amarem. E é esse o convite da noite de hoje, que possamos nos permitir amar uns aos outros, independente da condição social ou credo religioso, independente de sua postura ou conduta, mas que possamos entender que todos nós somos irmãos. Somos filhos desse Pai amoroso que cuida de cada um, muito antes de nós termos essa compreensão e esse entendimento. Que possamos, Senhor, nesta noite, relembrar esses teus ensinamentos. Que possamos, ao sair desta casa, depois dessa palestra trazida pelo nosso irmão Rui Carlos, que possamos prestar atenção na fraternidade de amigos que tantos temos nesta caminhada, que possamos fraternalmente conviver um com o outro e perdoar, tolerar, compreender e aproveitar este momento desta existência. Aqui, Senhor, te rogamos que as tuas vibrações de amor, que as vibrações de Jesus, dos amigos espirituais, cheguem aos quatro cantos deste planeta, Senhor, para envolver todos os nossos irmãos de caminhar, para envolver os líderes dos países que coordenam tantas pessoas, Senhor. Que eles sejam tocados, reflitam na bela missão, na responsabilidade que tiveram com Deus para conduzir esses irmãos. Que repense nos seus atos, nas suas atitudes, que não pense somente em si ou no seu país, mas que abra, que alargue o entendimento para as outras nações, para lembrar de colocar em prática, de amar uns aos outros. Te rogamos, Senhor, que o nosso irmão Rui Carlos seja inspirado pelos seus guias, pelos seus mentores espirituais, para que a palavra se faça fácil, de boa compreensão a todos nós que aqui estamos, a todos nós encarnados e desencarnados, aos irmãos que estão nas redes sociais assistindo essa palestra, e aqueles que no futuro venham a assistir, sintam-se, tenham a sua mente facilitada, alargada, para a boa compreensão da palestra da noite de hoje. Nos envolve a todos, envolve aos nossos familiares, envolve aqueles que sofrem, aqueles que têm dificuldade, principalmente de amar. Que eles sejam tocados para pensar na possibilidade de perdoar uns aos outros. Fica conosco e nos ampara a todos, agora e sempre. Que assim seja. Bem, é o Rui Carlos. Boa noite, Centro Espírita Caminho da Luz, encarnados e desencarnados presentes, sejamos todos bem-vindos a mais essa fraterna reunião que Jesus nos oferece para alimentarmos as almas. Saúdo aqueles que estão nas redes sociais, no Facebook do Centro Espírita Caminho da Luz,
e também na página que utilizo, o canal do YouTube, @RuiCarlosChagas 2514, e todos nós, de uma forma presencial e remota, unamos as nossas energias para possibilitar a espiritualidade amiga, fazer o seu trabalho de auxílio, de amparo a todos nós, esta noite, porque viemos com a maior esperança, com a maior expectativa, no contato com esses amigos maravilhosos da espiritualidade amiga, que em nome de Jesus, mais uma vez, coordenam esta tarefa. Meus amigos, nós estamos navegando no livro Palavras de Vida Eterna, e hoje a nossa mensagem é a mensagem 114, que tem como tema Fraternalmente Amigos. Ela é um convite para nós analisarmos a importância da fraternidade entre nós, este recurso importante que nos caracteriza e nos dá a possibilidade de, desde já, nos sentirmos mansos e pacificadores na construção de um mundo melhor, no qual a fraternidade reinará nos corações de todos nós. Este requisito, que é um requisito de um mundo de regeneração, para que nele estejamos, nos possibilita justamente estarmos próximos do que Jesus nos prometeu no Sermão do Monte, dizendo que aos tranquilos, aos mansos, eles possuirão a terra. E falando que aos pacificadores, eles possuirão, serão chamados filhos de Deus. Evidentemente que nestas duas afirmativas, que é a terceira e a quinta bem-aventurança do Sermão do Monte, contido em Mateus, podemos perguntar, então eu preciso ser manso em todos os sentidos? Não é essa a informação, não é esse o sentido da bem-aventurança terceira. Ser manso é aquele que procura de todas as formas evitar qualquer tipo de contendas no planeta, levando a fraternidade aos corações, ou melhor, deixando ou evitando que as lágrimas se derramem antes que elas se façam vertentes. Então, antes de derramar, precisamos evitar as lágrimas. E haveremos de perguntar na quinta bem-aventurança, então não sou filho de Deus? Sim, somos simples, ignorantes, criados amiandianos, filhos de Deus, mas muitas vezes estamos desassociados das leis divinas. E por estarmos, não somos filhos diletos. Mas a sugestão de Jesus é para que nós sejamos parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Claro que ser o grau de evolução de Jesus é totalmente impossível para nós estar em que estamos, mas o convite é sermos perfeitos. Isso diz que, justamente quando somos pacificadores, somos chamados filhos de Deus. Então, o que é filho de Deus? Aquele que está sintonizado com a lei de amor, de justiça e de caridade. O Livro dos Espíritos, no capítulo 3º, livro 3º, no item 10, fala para nós das leis de justiça, amor e caridade, dizendo para nós que nós só conseguiremos ter a sintonia com Deus se na realidade tivermos essa capacidade de estarmos sintonizados com as leis divinas, porque quando estamos fora delas, evidentemente que não estamos felizes. E isso realmente nos afasta de Deus e, por assim ser, não nos dá uma filiação total como Ele gostaria que fosse. Só que Ele nos ama tanto que Ele nos reconduz a estas leis. Muitas vezes até mesmo pela dor, muitas vezes pelos aprisionamentos da vida física, fazem com que nós nos sintonizemos de novo com as suas leis. Então, o que é isso? É nós voltarmos à sintonia divina e sentirmos o quanto é bom estarmos percebendo a presença da divindade em nossas vidas. Mas, Emmanuel, ele toma como base o nosso estudo a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, no qual nós temos a seguinte anotação do grande pescador, né, a pedra sobre o qual o cristianismo primitivo se firmou, segundo Jesus fala, tu és Pedro, tu és Cefas, tu não és Pedro, tu és pedra do qual eu construirei a minha igreja, no qual o apóstolo fala assim para nós: finalmente, sede todos de igual sentimento, ou seja, nós temos que sentir a mesma coisa. O cristão não pode sentir uma coisa, outro sentir outra. Temos que sentir o mesmo sentimento.
pouco Eduardo Condorava falava-nos para nós, a mensagem preparatória mesmo de Emmanuel, a necessidade de um só mandamento que existe para nós cristãos. Qual é? Amar o próximo com nós mesmos. Pode ter códigos e códigos, mas todos eles convergem para essa frase de Jesus. Então, o que é isso? Igualdade de sentimentos. Então, primeiro ponto, Pedro nos concita a esta igualdade. E depois ele nos sugere para nós sermos compassivos amando os irmãos. Eu falo sugerir, porque os espíritos superiores não nos obrigam a nada, eles sugerem para nós situações. Nós seguimos se quisermos, mas sempre a sugestão fica lá no ar e nós vamos aceitá-las ou não. Então, ele sugere para nós sermos compassivos, que é termos paciência, perdoarmos, renunciarmos, usarmos nas nossas vidas aquela frase de Jesus que diz assim: se alguém te convida a 1000 passos com ele, vai com ele mais 2000. Se alguém te pede a camisa, dá o terno também. O que ele quer dizer? Não é para sermos coniventes com a ignorância humana, mas para evitarmos em todos os pontos qualquer tipo de contenda e choque. Esta semana eu tive a oportunidade de ter experiência sobre esta questão. A vivência, eu vou de ônibus, eu trabalho e volto. Em várias ocasiões eu estava no banco da melhor idade e eu presenciei embates pela localidade do banco. E o interessante é que um desses embates me causou até uma surpresa. Era uma pessoa que estava tomando conta de 2 bancos, ele podia se afastar um pouco e dar um lugar para uma pessoa que estava de muletas e de bengala. Estava profundamente com problemas orgânicos graves. E quando ela pediu para sentar no lado dele, ele proferiu impropérios e se levantou reclamando profundamente, porque achava que ele ia ficar com todo o banco. Ou seja, provocando conflito. Vemos essas situações até mesmo no contexto do planeta. No momento que estamos passando, essa questão das cismas, das brigas, dos choques. Mas nós, como cristãos, deveremos evitá-los, principalmente nos diversos pontos em que estamos trabalhando. Queiramos ou não, somos um instrumento compassivo amando os nossos irmãos. E quando ele fala amando os nossos irmãos, ele faz um grande desafio. Amar não é apenas amar aquilo que nós gostamos. Quase sempre nós queremos amar aquilo que nos faz bem, aquilo que não é amargo. Mas sabemos que nenhum ser humano é perfeito. E por assim ser, temos a nossa tendência de estarmos em contato com irmãos que não agradam o nosso modo de pensar. Não fazem o que nós queremos, começam os nossos familiares. Então é normal administrarmos choques, administrarmos cisões, administrarmos compressões, mas temos que mesmo assim amar. Porque o amor perseverante faz com que esses sentimentos mudem, se transformem, e aquela pessoa amarga torne-se devagar uma pessoa doce. É do dia para o outro que isso vai acontecer? Não, não é assim. Isso me faz lembrar um grande nome do cristianismo, que chamava-se Agostinho, que no início da sua vida foi um dos trabalhadores da codificação, Santo Agostinho para a Igreja Romana, e que no início da sua vida tinha uma vida profundamente desviada, tinha filhos fora de qualquer relacionamento, ia fazendo rebentos em todo lugar onde estava, e passou durante 30 anos desta forma. E nesses 30 anos ele tinha alguém que orava por ele, que era sua mãe, Mônica. Ele era o filho único e ela orava para que ele se convertesse. Em determinada ocasião, Agostinho, lendo o texto bíblico, ele não gostava de ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, abriu o Evangelho de Mateus e começou a ler as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, e verificou a grandeza daquele discurso. E a partir daquele momento resolveu mudar a sua vida da água para o vinho. Ele tinha 30 anos. E 30 anos antes, ele havia estado completamente desequilibrado, principalmente na época da adolescência. Então vejam que é lento este desabrochar do ser humano. Mas isso não nos diz que nós devamos desvanecer. Devemos continuar com a nossa tarefa. E nós, espíritas, com uma responsabilidade ainda mais abrangente, no momento em que somos chamados a exemplificar. O espírita não discursa, o espírita não panfleta, o espírita não coloca outdoor,
O espírita não faz comícios grandiosos, não usa caixa de som para fazer discursos, para pregar os princípios da doutrina espírita. Ele os vive através dos testemunhos que faz onde quer que esteja. Ele é um foco de luz, de esperança àqueles que estão caminhando com ele na vida. Se assim não procede, não é um espírita eficiente. E à medida que nós vamos mudando, como diz Kardec, conhece o verdadeiro espírita pela transformação moral que nele ocorre e pelo esforço que faz por domar as suas más tendências, é Kardec falando no Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase sobre nós, à medida que nós vamos mudando, nós vamos chamando a nós os nossos irmãos necessitados e carentes. Também esta frase faz-me lembrar uma parábola de Jesus, que é a parábola do grão de mostarda. Jesus diz que é o menor de todas as sementes, mas que quando cresce, torna-se o maior de todas as hortaliças. E torna-se uma árvore tão bonita que os pássaros do céu vêm e pousam nela. Então nós vamos desenvolvendo devagar os nossos recursos até brotarmos como uma árvore. E quando brotamos, quem é que vem aos nossos ramos? O que está em nosso redor. Os nossos irmãos necessitados. Que às vezes não precisam de discursos, não precisam de recomendação de livros estes ou aqueles, mas precisam dos nossos exemplos que os induzam a cada dia se transformarem. Então isso nos faz sermos compassivos, amando os nossos irmãos. Atentem que a palavra amar é uma palavra muito difícil. Esta semana eu estava assistindo um religioso, não do campo espírita, falando sobre o conceito do amor. Que o amor não é fácil. Porque você ama a virtude e a invirtude da pessoa. Não existe o amor que só ama a virtude, porque não tem na terra seres puros. Então, evidentemente, que você ama o ser na virtude e na invirtude. Na beleza ou na feiura. Na idade avançada e na idade tenra idade. Por quê? Você ama a alma. E quando você ama a alma do ser, evidentemente que você ama com os defeitos e com as virtudes. E quando colocamos na balança, quase sempre o lado do prato da invirtude é bem maior do que a virtude. Mas isso não diz que nós devamos nos desvanecer. A seguir, nós temos uma expressão interessante que eu passei o dia todo prestando atenção, que eu nunca tinha visto em dicionário nenhum, que Pedro coloca, traduzido para nós, que é a expressão entranhavelmente. Eu passei horas recitando essa expressão para eu conseguir a dicção dela. Entranhavelmente. Que é entranhar? Entrar. Penetrar. Envolver. Quando não tem entranhavelmente, eu estou aqui, a situação está bem aqui. Entranhável, eu vou e envolvo. Ou seja, eu abraço o outro meu companheiro com misericórdia e afabilidade. Olha aí. Então, eu não me contento apenas de vê-lo na distância do caminho da luz, bem ali. Eu quero ir ao seu encontro, eu quero abraçá-lo, eu quero atendê-lo. Isso me faz lembrar o comportamento de Jesus com os leprosos. Qual era a tradição dos leprosos da época de Jesus? Tinha, pela legislação na época, os leprosos usavam no pescoço um sino, tipo um guizo, parecido como os bois usavam, para dizer que eles eram doentes, que as pessoas, eles não podiam se aproximar das pessoas sem médicos. Se aproximassem, as pessoas poderiam matá-los, porque não era curável a doença, e justamente eles não podiam aproximar-se das pessoas. O que Jesus fazia? Ele quebrava essas limitações. E o que ele fazia? Ele se entranhava com a dor do outro. Ele ia ao encontro dele, os abraçava, se aproximava, perguntava o que eles queriam. Os discípulos dizendo, mas mestre, eles estão doentes, tapa o teu nariz, porque eles vão contrair, tu vais contrair a doença. Interessante que a série The Chosen, Os Escolhidos, mostra o resgate do comportamento dos discípulos quando se aproximavam os leprosos. Imediatamente eles cobriam o nariz, porque se acreditava que eles emanavam, mesmo à distância, o seu vírus, que podiam contrair, a pessoa contrair a doença na época leproso, hoje hanseníase, já curável no nosso mundo atual.
Jesus, ao contrário, ia ao encontro deles. Perguntava o que eles queriam, os tocava. Aí você diz, mas era o Cristo cósmico? Sim. Mas hoje não temos apenas leprosos do corpo, nós temos leprosos da alma. E esta é uma lepra terrível, uma lepra dura, uma lepra difícil, que hoje polula em toda a maioria dos nossos irmãos. E nós temos essa responsabilidade de irmos ao encontro deles, levando um pouco da nossa visão, do nosso entendimento, para reconfortá-lo, principalmente quando ele estiver em dúvida, em dor, em desespero, em desalinho moral, ir ao seu encontro. Nós vamos encontrar centenas de homens caídos ao longo da estrada e não podemos trabalhar como o sacerdote ou o levita da parábola do bom samaritano. Ao contrário, independente da religião que tenhamos, temos que ir ao encontro do nosso irmão que está caído, porque ele precisa do nosso apoio. E não vamos nos preocupar se ele está sangrando ou não. Vamos colocá-lo no nosso cavalo, como fez o samaritano, e levá-lo para a hospedagem mais perto. Na prática, significará para nós que quando encontrarmos os necessitados em grande vulta em nosso redor, não podemos cruzar os braços diante da sua dor. Temos que, logicamente, não carregar-lhes a cruz, porque cada um deve carregar a sua. Que às vezes nós temos a tentação de eu vou pegar a cruz do outro. Não! Cada um tem que carregar a cruz. Mas isso não nos impede de sermos modernos sirineus, que ajudam o outro a carregar essas cruzes. Simão de Cirene não carregou a cruz de Jesus. Ajudou Jesus a carregar a cruz. O Evangelho está com clareza isso lá, escrito em Mateus, também em Marcos, esse comportamento. Ele foi chamado a ajudar Jesus a carregar a cruz, porque não era permitido que o condenado deixasse essa cruz. Na praticidade das nossas vidas, nós podemos ajudar, nós podemos amparar, mas não tomar a cruz. Quando nós ajudamos, o que a gente está fazendo? Primeira coisa, nós estamos entrando na dor do outro. Nós estamos percebendo a dor do outro. A palavra entranhavelmente, leva-nos a analisarmos uma questão interessante. Até que ponto nós conseguimos sentir a dor do outro? Perceber a dor do outro em nós? Já conseguimos chorar pela dor do outro? Já conseguimos perceber a dor do outro? Já conseguimos entender a ignorância do outro e orar por ele, pedindo que ele seja iluminado, que ele se liberte deste crisol de dor que o acompanha há tantos milênios? Já conseguimos ver isso? Ou apenas dizemos, que coisa triste, mas não fazemos nada, porque não adianta chorarmos pelo outro sem resolvermos o seu problema. Você dirá nesta ocasião, mas acontece que eu não tenho recurso sequer para mim, como eu vou resolver o problema de todo o planeta com tanta dor e com tanta dificuldade, em vários tipos de situações, de caráter moral e material? O Espiritismo nos ensina que nós temos o poder da oração, o poder das vibrações positivas, que devem ser permanentes em nossa mente nos dias de hoje, não nos afastando da expectativa e da necessidade de entendermos o quanto é necessário nós mudarmos o clima que está em nosso redor. O Espiritismo nos mostra o poder do pensamento, a força que nós temos quando começamos a desenvolver a nossa mente. Quando começamos a trabalhar a nossa mente no sentido positivo. É tanto verdade isso, que dia vai chegar em que nós vamos, quando tivermos qualquer situação orgânica, temos a possibilidade de nos curarmos pela força da nossa mente. Ainda estamos trabalhando isso, mas vamos conseguir. À medida que vamos evoluindo, a nossa mente vai evoluindo, o nosso positivismo vai evoluindo, vamos diminuindo as nossas enfermidades materiais e morais, através do positivismo que temos. Então a nossa mente tem um poder extraordinário. Se tem para conosco, por que não ter com todo o planeta saneando que está ao nosso redor? A espiritualidade espera de nós a sua mão, a nossa mão. Você dirá neste momento, mas eu sou indigno, eu tenho vários defeitos, e quem não tem neste planeta, porém Jesus não está perguntando se você quer defeitos, se você tem defeito ou não. Ele quer usar você para ajudar um ao outro, através dessa sua capacidade de perceber, atentar e identificar a dor do semelhante.
esse entranhavelmente leva-me a pensar na mulher cananeia, daquela passagem do Evangelho, uma mulher de Canaã, ela não era judia, havia caminhado quase 300 quilômetros para ir ao encontro de Jesus, tinha uma filha que estava com um problema grave de saúde, ela tinha 13 anos a criança, e ela se desloca da sua localidade, caminha, não tinha condição de locomoção, era muito difícil, e vai ao encontro de Jesus pedir para que ele cure a sua filha. E quando ela encontra Jesus, ela faz o pedido. Jesus faz um teste de fé para com ela, que faz de vez em quando com a gente. Diz, mulher, ele escuta primeiro o que ela está pedindo para curar sua filha, que está doente, ele escuta tudo. Ele diz primeiro, qual é a presença de Jesus? Escutar, ou seja, entranhar a dor do outro, perceber. Nós não deixamos nem outro falar. Nós temos que aprender a escutar. Jesus dá a lição muito, primeiro ele escutava, depois ele dizia o que tinha que ser feito. E ele escuta ela falar, depois ele diz, não é digno que se tire o pão dos filhos e dê aos cães. A palavra cão significa alguém que está na animosidade, ainda não conhece as leis divinas, ainda não conhece Deus, que eram os outros povos em todo de Israel. Jesus, como ele disse, tinha vindo para as ovelhas de Israel. E aí a resposta da mulher é extraordinária quando ela diz, realmente não é digno que se tire o pão dos cães, o pão dos filhos e se dê aos cães. Porém, os cães também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Esta resposta desta mulher é maravilhosa, porque mostra a nossa fé. E Jesus diz assim, mulher, que seja feito, grande a tua fé, que seja feito por fome do queres. Mas atentem, essa nossa necessidade de nós percebermos, nós temos olhos de ver a dor do outro. O que é isso? Estranhavelmente misericordioso. E a palavra afável também é muito importante. O que é afável? Delicado, né? Educado. Por sinal, isso é uma análise interessante, a maioria nossa estamos aqui em sexo feminino, mas sabemos quanto nós temos que ser também educados com as damas. Se vamos entrar num carro, quem tem que estar primeiro, eu ou ela? Carro que é ela. E de preferência eu tenho que abrir a porta para ela entrar. E quando vamos chegar ao local, eu abro a porta para ela sair. Chama-se educação. Quando eu estou na rua, eu dou o lado esquerdo para ela, a parede, e não o lado da rua. Né? Porque justamente isso é questão de educação. A minha forma pela qual eu sei escutar, não censurar, não criar conflito com o outro, mas ter a capacidade de ouvi-lo, percebê-lo. O que é isso? Ser afável. Ser afável no sentido de respeitar a convicção religiosa que está em nosso redor. Ultimamente, nunca percebemos tantas cisões, tantos atritos, tantos choques em questão de conceitos religiosos no nosso planeta. Como se Jesus fosse diferente para cada religião. Como se nós tivéssemos Jesus para a religião A e o Jesus para a religião B. Uma coisa inaceitável, inconcebível, porque Jesus é de todo o planeta, é o governador sideral. E só temos o Pai, Deus. Por conseguinte, por mais que os dogmas nos dividem, devemos ter a capacidade de justamente nos respeitarmos, sermos afáveis, respeitadores. Isso leva-nos a analisarmos o nosso comportamento. Se um dia formos chamados a conversar juntos, se nós temos a religião determinada X e o outro tem a religião Z, o outro tem a religião espírita, e de repente somos chamados para uma conversa fraterna de caráter religioso, nós vamos pregar, nós vamos discutir sobre dogmas? Não! Nós vamos discutir sobre princípios? Não! Nós vamos discutir sobre o Evangelho, que é uma linguagem uníssona para todos aqueles que se dizem cristãos. Isso significa ser afável. Afável no sentido também, acima de tudo, de sabermos relevar, renunciar, abrirmos mão de determinadas situações, porque às vezes os nossos relacionamentos não dão certo no caráter afetivo. Porque um quer ir para a Cidade Velha, enquanto outro meteu na cabeça que quer vir para o Maguari. E um bate o pé e não aceita, não abre mão. O que é isso? Falta renúncia? Falta conversa? Você pode chegar e dizer, hoje eu vou para o Maguari contigo, mas amanhã tu vais comigo para a Cidade Velha, porque afinal
Hoje eu fui contigo com a varinha. O que é isso? Conversa, olho no olho. A capacidade de nós nos respeitarmos uns aos outros. Temos essa capacidade de assim fazer. Isso é difícil? Não. É um exercício do qual tem muito a ver com a fraternidade de cada um de nós. Então, voltando, temos que ser iguais em sentimento, compassivos, misericordiosos uns para com os outros, nos amando a todos, com defeitos ou não, nos envolvendo encarnavelmente, sendo misericordiosos para com os outros, percebendo a dor do outro e tendo a capacidade justamente, através dessa percepção, termos a possibilidade de ajudá-lo na sua caminhada. Emmanuel continua a nossa viagem, lembrando-nos que todos nós atingimos já os graus de evolução, gente. Os Espíritos mesmo dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro da codificação, que nós estamos melhores que há 100 anos atrás. E estamos! Não podemos dizer que estamos na época das cavernas. É bem verdade que ainda insistimos em determinados comportamentos porque somos teimosos. Mas, na realidade, nós já mudamos muito, já nos transformamos muito. Isso se identificou nos natais que temos evoluído no correr desses anos. Se formos fazer o inventário dos natais que passaram, a fraternidade foi muito grande. A fraternidade tem aumentado. E continua quando você vê as pessoas distribuindo víveres aos moradores de rua da nossa cidade. Não precisa ir para São Paulo, para o Rio, vamos olhar aqui mesmo. Todas as manhãs, quando você vai na Presidente Vargas, no fim de semana, você encontra jovens que antes, quem sabe, estavam nas baladas ou estavam ainda dormindo, distribuindo víveres para os moradores de rua. Eles não estão perguntando se ele é da religião A, B ou C. No veículo que eles se encontram não está escrito igreja tal, igreja Z, igreja J, está apenas escrito nada. Apenas tem pessoas que de lá descem com alimento para os necessitados. Todas as manhãs eu tenho a oportunidade de eu descer. A minha filha vem de manhã e eu sempre fico com ela na Beneficente e eu desço pela Doca. E quando eu chego ali à antiga Praça do Mascate, que agora ali foi feita uma praça para pets, eu fico um grupo de religiosos, não sei qual é a titulagem, isso pouco importa, que eles estão reunidos e a primeira providência qual é? Dar o pão espiritual. Eles oram com os mendigos de rua daquela região da Doca e depois distribuem o café da manhã. Isso todos os dias. Todos os dias. Acho maravilhoso. Na sexta-feira, me deu uma tentação, eu digo, eu vou lá, mas digo, não, pera, ainda não é o momento. Vou primeiro olhar, porque de repente a pessoa pode dizer, estás invadindo aqui por quê? De que ninho tu és? Quer dizer, tem ainda essas discriminações, mas achei bonito, o que é isso? Degraus que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo. Todos nós, intelectualmente, evoluímos no correr desses milênios. Aí está a ciência, aí está as descobertas dos vários patamares da medicina, da astronomia, da geologia, da botânica. Vários degraus foram atingidos pela evolução humana. Até mesmo, depois dos conflitos da Primeira e Segunda Guerra, grandes descobertas foram identificadas que fizeram o impulsionamento da ciência do planeta. O que é isso? Evolução de caráter material. Estamos atravessando a famosa evolução tecnológica, maravilhosa. Quando olho, às vezes, em determinados aplicativos, eu vejo gatos cantando, passarinhos tocando violino, o quê? Efeito de quê? Da inteligência artificial, que hoje é utilizada para nos divertir. E futuramente será utilizada para outras finalidades. Infelizmente, às vezes, o homem ainda a perverte. Mas por que ele a perverte? Porque a evolução tecnológica está em andamento. Nunca tivemos tantas ferramentas em nosso dispor, mas, infelizmente, a nossa ignorância as perverte. As direciona para lados equivocados. É o lado da nossa asa, do lado moral, que ainda não está desenvolvida. Nós somos um anjo capenga, só voamos para um lado. A asa intelectual é bem diminuta. A asa
moral é bem diminuta, asa intelectual enorme, e nós só voamos para um lado, falta desenvolver a outra. Estão aí as religiões para nos sugerir isso, para nos sugerir esta transformação. Com a finalidade da religião, unicamente praticarmos ritos? Não. Acima de tudo, é termos a capacidade de interiorizar os ensinamentos que ela nos transfere para a nossa mudança moral. Não importa que título tenha, mesmo que tenham recursos, digamos assim, materiais que provocam essa situação. Então, são evoluções que estão acontecendo, Quantas e quantas coisas a gente ouve, a gente já tem um outro entendimento, uma outra visão. Vou confessar a vocês que raramente eu assisto às TVs nacionais. Eu não gosto de assistir TV nacional. O noticiário, quando eu quero ver, eu vejo nas redes sociais, estão sempre disponíveis, as notícias chegam em tempo real, mas eu praticamente não gosto de ver qualquer tipo de programa televisivo no nosso país. Primeiro, eles não nos instruem, eles não nos fazem crescer, eles nos tornam mais egoístas, mais alienados. Isso é um sentido que nós temos que tirar da nossa cabeça, porque afinal nós estamos para crescer a nossa mente. Você diz, o que você faz? É bom ler um livro, é bom dormir mais cedo, é bom orarmos, ter um horário para a oração. O que é isso? Evoluções que a gente vai conseguindo com o correr do tempo. A própria tecnologia que nos é disponível, que nós temos que ter o cuidado para evitarmos que ela nos sufoque, nós devemos selecionar o que é bom e o que não é. Hoje pela manhã, tive a oportunidade de presenciar uma violência contra uma religião determinada, de um pronunciamento de um líder religioso que foi falsificado por uma notícia falsa, fake news, e que rodou o mundo inteiro tentando dizer que determinados princípios milenares de uma religião tradicional do planeta seriam mudados no sentido do comportamento sexual das pessoas. Isso causou um choque, começou a causar escândalo no coração das pessoas. Por quê? Porque foi disseminada uma coisa equivocada. Então nós temos que ter o crivo da razão para sabermos o que realmente é útil para nós. Nós estamos evoluindo. Evoluindo no sentido de estarmos mais atentos à necessidade do outro. Antigamente a gente passava na rua, via alguém acidentado numa moto ou num carro, a gente passava por passar. Hoje a gente já olha, a gente já ora, a gente já vibra, a gente evolve. Então isso significa que nós estamos mudando. Quando passamos no hospital, já temos a capacidade de mentalizar os que lá estão, vibrando por eles. O que é isso? Evolução em cada um de nós. Já praticamos as nossas religiões além das quatro paredes, onde quer que estejamos. Por mais que às vezes sejamos demasiadamente ortodoxos, mas isso é o estado que nos encontramos. Futuramente esse ortodoxismo substituirá a compreensão entre nós. Então é interessante que esses degraus eles estão cada vez aparecendo. Por quê? Porque a lei do progresso atinge a todos nós. Não atinge apenas o pequeno planeta Terra, um dos menores do sistema solar, mas atinge a nós, seus integrantes, seus habitantes, porque afinal não nascemos para ficar no mesmo lugar. Somos convidados e se aderirmos a esse progresso, a cada dia estamos conhecendo mais as coisas. É evidente que esse conhecer não significa dizer que devamos impor determinados comportamentos a quem está ao nosso redor. Eu me lembro de uma determinada trabalhadora do nosso movimento, que até desencarnou, que ela era profundamente ortodoxa. Ela que era espírita, que falava do amanhecer ao adormecer do espiritismo. Ela estava com uma idade avançada. E no canto da Magalhães Barata, com a Ciro Cacela, existiam duas bancas de revista. A primeira é um ponto de táxi, a segunda é uma banca de livros espíritas. E ela se equivocou. Ela foi comprar o livro espírita e foi para a banca ao contrário, a banca que era do lado da Ciro Cacela. Esta banca era de alguém que era eminentemente de outra religião que não era espírita. E ela foi perguntar sobre o livro tal.
E ele simplesmente disse que era uma coisa do demônio, que isso não existia lá, que lá ele era religioso, que a religião dele era outra, e que ele não aceitava isso, que considerava uma coisa do demônio, coisa do mal. E ela, não satisfeita, profundamente empolgada da doutrina espírita, começou a tentar pregar a doutrina espírita para ele. Tentar demonstrar a importância da doutrina espírita, como ela era doce, como ela era reconfortadora, e acabou causando uma celeuma que quase chegou a vias de fato, mesmo ela tendo uma idade avançada. Então, muitas vezes, nós nos empolgamos e as pessoas não estão preparadas para receber aquilo que nós tentamos transmitir. Por isso Jesus diz, não deis aos cães o que é santo. O que ele quer dizer? O que é o cão não é no sentido do animal, é aquele que ainda está no sentido da animosidade, ainda não evoluiu, ainda não subiu as escadinhas. E se nós estamos numa escadinha maior e ele está aqui, nós temos que respeitar o seu estado e dar doses homeopáticas da espiritualidade que nós devemos dar para isso. As pessoas são como se nós estivéssemos aqui e eu acendesse um refletor em cima de nós. Pum! Ou em cima de mim mesmo. Qual é a minha primeira providência? Ai, muita luz. Porque muita luz ofusca. Tem que ser na medida delicada. Jesus fez isso. Faz isso até hoje. Você não é obrigado a ser cristão. Cristianismo, ser cristão é uma conquista gradativa, relativa a ser como ser espírita. Você não pode exigir que as pessoas do dia para a noite acreditem nas coisas. Principalmente quando se trata de determinados parâmetros que o Espiritismo nos sugere, entre os quais o parâmetro do perdão. Então, nós estamos evoluindo, porque o nosso objetivo é chegarmos aqui à iluminação. Que iluminação é esta? A frase de Jesus, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para colocar uma lata em cima dela. Não se constrói uma cidade na montanha para sumir, não, para todo mundo ver. Então nós temos que ser vistos. Porque através da visão que nós podemos externar, nós vamos sensibilizar em questão ao nosso redor para a mudança, para a transformação. Mas para isso nós temos que tirar a lata de cima da lâmpada. Que lata é essa? Comodismo, passividade. Precisamos ter essa situação quebrada em nós e seguirmos firmemente o nosso objetivo, porque o nosso objetivo é atingir várias situações. Já alcançamos outra, mas a nossa sede de evolução tem que ser permanente, para justamente não parar com o tempo e o espaço. À medida que nós vamos conseguindo virtudes, evidentemente o que acontece? Nós somos chamados a dar a mão para o outro. Eu não tenho os bens espirituais de minha propriedade. Eles não são dados exclusivamente para mim. São situações que estão na minha vida para me disseminar. Primeiro exercício, família, trabalho profissional, casa religiosa, convivência social, diversas convivências do planeta. Eu não sou uma tartaruga, eu não sou uma ostra. A tartaruga se fecha no casco e para você tirar a tartaruga de lá só com machado. Não é assim? Nós temos que ter a capacidade de justamente transmitirmos, irradiarmos isso aí que nós já temos. Nada que é dado pelo plano espiritual tem um sentido inútil para nós. Temos, ao contrário, que fazê-lo produzir. A própria frase de Jesus que diz assim, quando o trabalhador faz apenas o que lhe é mandado, considere-se um servo inútil. O que é inútil? O trabalhador que só faz o feijão com arroz. Nós temos que mudar o cardápio da caridade, o cardápio do amor, o cardápio da fraternidade, já que já está conosco. Nós já temos aqueles degraus que não podem estar acriolados em nós, ou como numa biblioteca cheia de teias de aranhas, que nós não temos a capacidade de tirar um volume e ler para dar para o outro que precisa. Então, à medida que nós temos, não podemos nos fechar como um caramujo ou uma ostra dentro da sua caixa. A responsabilidade é maior. Jesus também diz para nós, a quem muito se dá, muito será pedido. Então, o que já temos o suficiente para transferir as pessoas. E você dirá essa oportunidade, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou transmitir? Eu vou precisar pregar na rua? Vou precisar vestir de branco? É interessante essa questão de vestir de branco, eu já estava lendo sobre isso. Não é vestir de branco que faz você ter paz, é dentro de você que está paz. À medida que a paz existe, você começa a irradiar essa paz.
Se ela não está em você, você não vai irradiar, você pode vestir de preto, branco, vermelho, qualquer cor, não vai transmitir paz nenhuma, porque a paz é um sentido que está dentro de você. Mas você tem vários artifícios para fazer essa transmissão desse conhecimento. Um deles são as redes sociais. Quais são as mensagens positivas que nós passamos? Se é que nós gostamos de ver rede social, tem gente que não gosta, é um direito da pessoa, mas quem gosta, o que nós postamos de construtivo, de relevante, de reconfortante, de acolhedor, o que é que a gente faz? A gente vai compartilhando tudo que está lá, sem verificar a veracidade da informação? Tem que ter esse cuidado. Em determinadas situações, em vez de ajudar, descontrola as pessoas. Então, esta ajuda é uma ajuda inteligente. O próprio apóstolo Paulo fala para nós, a caridade é prudente. A caridade é prudente na carta aos Filipenses. O que ele quer dizer? Vamos imaginar que hoje nós distribuíssemos cesta básica a uma família necessitada desta grande Belém, não precisa ir muito longe, tem vários. E resolvo distribuir essa cesta básica e não tomo uma providência de procurar um recurso, de procurar fomentar um emprego para aquele dono de família, para aquela dona de família, eu me limito a dar a cesta básica. Sabemos que hoje as bolsas estão por aí. A bolsa que paga a luz, a bolsa que paga a água, a bolsa que paga isso, a bolsa que paga aquilo. Então o camarada disse, eu já tenho a cesta básica, para que eu vou trabalhar? Né? Eu vou ficar aqui dormindo na rede, como boa amazônida, né? E não vou mais trabalhar. E você diz, então, eu tenho que dar um emprego, não tenho empresa, não tenho nada, mas você tem pelo menos R$1 para comprar um jornal e pegar o classificado, ver um trabalho, diz, olha meu irmão, tem um trabalho aqui, você não quer trabalhar, você não quer tentar, vá lá, olha, eu pago o seu ônibus, você vai lá mostrar o seu currículo se você tem, oferecer o seu serviço para prestar. Você faz a sua parte. Você não dá apenas o peixe, você também tem que ensinar a pescar. É uma lógica da vida, que justamente é o saber estender a mão com o que existe. O que é que Jesus fazia quando curava? Ele pegava o camarada, suspendia, fazia ele pular? Não. Ele dava a ordem. Levanta-te, anda, abre os olhos, olha a tua pele que está se recompondo, leproso. Por quê? Para que a pessoa sentisse a força que tinha dentro de si para superar as dificuldades. Ele não ia fazer as coisas, ele dizia, levanta-te e anda, para que a gente atentasse a força que nós temos em nós para superar as dificuldades. Quando trabalhamos desta forma, estamos justamente pegando aquilo que nós já temos e utilizando de uma forma inteligente um do outro. Situações que não podemos pensar que são únicas exclusivamente nossas. Cada um de nós vai prestar conta do seu irmão, que cruzou o caminho e que nós cruzamos o braço e não fizemos nada por ele. Achamos que era acaso, não podemos ter na nossa mente essa expressão. Acasos não existem. As pessoas que cruzam o nosso caminho têm um sentido. Então, que de posse de todos os recursos que já temos, operacionalizemos em prol um dos outros, auxiliando-nos a caminhar. É interessante o fim deste texto, no qual Emmanuel coloca para nós que o Espírito, realmente ele fala bem aqui no início, olhem aqui, vamos voltar aqui, ele fala que o início do nosso texto é fraternalmente amigos, e diz para nós que nós temos que ser iguais, olha o que ele diz aqui, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, ou seja, temos que ter essa capacidade de estarmos unidos com o outro, entendendo que ele sempre é menor do que nós. Ele não é do mesmo porte. Porque no planeta que estamos, temos uma variedade de espíritos. Cada um em um estado evolutivo diferente. Não é porque nosso filho que é igual a nós. Não é porque nossa esposa que é igual a nós. Não é porque nosso colega de trabalho que é igual a nós. Não! Cada um de nós está num patamar diferente. Por assim ser, temos que ter o equilíbrio, a tranquilidade, o discernimento, para levarmos aquilo que temos ao seu coração. Porque se não fizermos desta forma, se não descermos do nosso falso pedestal, que nós construímos muitas vezes porque somos orgulhosos e vaidosos, a tendência será não alcançarmos o objetivo, que será ajudar o outro.
Ao invés de ajudá-lo, vamos perturbar a cabeça, vamos perturbar a vida, e a finalidade não é esta. Essa cena que mostra Jesus conduzindo a criança, vamos entender as crianças, os irmãos que estão caminhando conosco. Vinde a minhas criancinhas, porque dele é o reino dos céus. Quando Jesus falar isso, o Evangelho com clareza mostra-nos a nós, o Evangelho Espiritivo, que essas crianças não são as crianças físicas que Jesus estava falando, mas as crianças de caráter moral, e são muitas em nosso redor, começando aquelas de vínculo consanguíneo, o qual temos a responsabilidade de entendê-los, de percebê-los. Isso você só consegue quando você se familiariza, você se intimiza, você sente, você olha olho no olho. Você olha olho no olho. Hoje, estamos muitas vezes habituados a olharmos determinadas pessoas nos perfis das redes sociais, imaginávamos que eles são parecidos com as fotos que lá se demonstram, que muitas vezes são de 1938, não tem nada a ver com agora 2025, de tão antigas que são, e pensamos que as pessoas são assim porque não temos a coragem de conversar com os outros olho a olho. Nós temos que conversar mais, nos olhar mais, porque os olhos falam. A convivência é fácil de ser exercida. Você percebe o outro mais pela convivência do dia a dia. À medida que você se furta disso, é evidente que a situação fica bem mais difícil de você entender. Então, o que os Espíritos dizem, o que Emmanuel coloca na mensagem de hoje, não quer dizer que nós tenhamos que ser iguais uns aos outros, que não vamos ser, mas que entendamos aqueles que estão em situação mais deficiente. Para concluir, gostaria de lembrar o próprio Jesus. Ele conviveu com 12 pessoas difíceis. 11 depois, o suicídio de Judas. Pessoas que foram entender o cristianismo depois de 10 anos que ele havia deixado o corpo voltado para o mundo espiritual. Foi obrigado a lhe conduzir à igreja, nascente do cristianismo primitivo, está lá no Atos dos Apóstolos, através de suas manifestações mediúnicas lá contidas, porque ele nunca deixou os irmãos sozinhos. E com o tempo eles foram aprender. Não foi do dia para a noite que Pedro começou a curar. Eram mais ou menos 8 anos depois que Jesus havia voltado ao pátio espiritual, quando ele sobe ao templo com João para fazer as oblações do judeu da época. E quando ele sobe, ele encontra um paralítico de nascença que está sentado nos degraus do templo. Que lhe estende uma cuia pedindo esmola, sabe lá se é Pedro, se é João que está subindo. Ele olha para ele, verifica os bolsos, não tem um centavo no seu bolso, como às vezes o nosso às vezes não tem. E ele se vê inspirado pelo alto. Diz uma frase que é para nós: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Foi o primeiro milagre físico de Pedro, 10 anos depois que Jesus voltou ao plano espiritual. E daí ele foi crescendo. Crescendo até o ponto que quando ele chegava nas cidades, as pessoas colocavam os paralíticos necessitados para que pelo menos a sombra dele passasse e curasse aqueles que estavam nas ruas, precisando de apoio e auxílio. De tanta virtude que ele emanava. Mas foram situações que ele foi crescendo. Até o ponto de ser sacrificado na coluna vaticana, de cabeça para baixo, quando disse que ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Foi um exemplo maravilhoso. Assim, todos os outros discípulos, uns decapitados, outros esfolados vivos, outros enforcados, todos desencarnaram pelo martírio. Apenas um sobrou, que é João Evangelista, para deixar o Evangelho do amor, que até hoje vem até nós. Então atentem que esta variação até acontece com os grandes avatares que vieram até nós, mas que nunca se desvaneceram de nós, assim como Jesus. Sempre está ao nosso lado, olhando as nossas limitações, mas nos convidando a subirmos, a crescermos, pois afinal, não esqueçamos, somos a luz do mundo e o céu da terra. Que Jesus nos abençoe, proteja e ampare agora sempre. Diante dessas informações, dessa fala do Rui Carlos, fraternalmente amém.
a gente possa sempre lembrar que aquele que está do nosso lado, aquele que está convivendo conosco, tem uma razão de ser. E que a gente aproveite essa relação para ter uma fraternidade, para ter um amor na relação, em outras palavras. Uma das falas do Rui foi sobre a lepra, né? A lepra que não é do corpo, mas a lepra que é da alma, uma das falas dele. E ao longo da fala ele deixou claro para nós que essa lepra da alma é a indiferença, que é não perdoar, que é não tolerar, que é não compreender. Então que a gente possa fazer aquilo que Jesus muito bem nos ensinou, que é amar uns aos outros. Vamos agradecer, vamos fechar nossos olhos, primeiramente agradecer ao nosso Pai Celestial, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga, agradecer ao Rui Carlos pelas informações, pelo conhecimento que trouxe para cada um de nós, certamente inspirado pelo seu guia, pelos seus mentores amigos, porque essas eram as palavras e as reflexões que cada um de nós aqui está necessitado nessa etapa da vida, nessa caminhada evolutiva. E não só a nós encarnados, mas aos irmãos desencarnados que foram trazidos, que vieram junto conosco, que foram convidados por Jesus para escutar a palavra da Boa Nova na noite de hoje. Que todos nós aqui e aos irmãos que estão nos seus lares, escutando ou que irão escutar essa mensagem de fraternalmente amigos, possam também, nesse momento, serem atendidos, serem envolvidos com essas vibrações que se derramam, que se irradiam sobre nós, que se derramem nesses lares, nos nossos familiares, naquele que nesse momento cada um de nós aqui está pensando. Que envolva esse irmão, que envolva esse ente querido, que envolva esse colega de trabalho, que envolva esse vizinho, que envolva aquele que amamos, mas também, muito mais, aqueles que temos dificuldade na convivência, porque é ele que devemos conviver fraternalmente como irmãos. Obrigado, Senhor. Que a tua irradiação se derrame sobre essa cidade, sobre o nosso orbe planetário e sobre principalmente aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sem a sua fé, aqueles que estão sem o pão de cada dia. Senhor. Ampara-os a todos e nos envolve nesse restante de sábado e que todos nós tenhamos uma semana de muita paz e fraternidade entre todos os homens desse orbe planetário. Fica conosco, nos ampara a todos, agora e sempre. Que assim seja.